Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor receba o nosso culto de louvor, de adoração ao seu santo e precioso nome. Vamos orar ao Senhor nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai eterno e bondoso, estamos mais uma vez, Senhor, aqui no templo, para louvarmos o Teu nome, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor na beleza da santidade do nosso Deus. Por isso pedimos, Senhor, a direção soberana do nosso Deus, para os nossos corações, para as nossas atitudes nesta noite, Senhor. Que aqui possamos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. E saibamos, Senhor, que também os Teus servos e servas, Senhor, que à distância também podem, Senhor, cultuar ao Senhor, podem nesta noite fazê-lo em espírito e em verdade. Senhor, nos conduz segundo os Teus propósitos, nos abençoa assim, Senhor, soberanamente, para que todas as coisas nesta noite também cooperem, Senhor, para o nosso bem, uma vez, Senhor, que amamos ao Senhor e exaltamos o Seu santo e precioso nome. Nos conduz assim, Senhor, a fim de que tudo o que fizermos nesta noite, nós o façamos para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus e para a edificação de uns para com os outros. Te agradecemos e oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós vamos cantar o hino 44 do nosso inário Salmos e Hinos, hino de número 44, Amor Perene. Vamos louvar ao Senhor com este cântico que revela o grande amor de Deus em todo o tempo e com a maior intensidade. Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz não vier aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado. O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amaste a mim, Senhor, bem sei quando em meu peito entrou a eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito trouxe a minha alma a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que insigne amor. Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falaz vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. Fiquemos em pé para a leitura do Salmo 144, Salmo de número 144. Façamos uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares, a igreja lê
os versos pares. Salmo 144, leitura alternada. A igreja vai estar lendo os versos de número pares. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Vamos dizer juntos o último versículo? Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, gratos pela leitura da palavra. Maravilhoso Deus, agradecemos agora, Senhor, pela leitura da palavra do Senhor, rica e preciosa para as nossas vidas, para a nossa alma, Senhor, alimento constante para a nossa alma, alimento necessário, Senhor, para a nossa alma. Pedimos, ó Deus, que tenhamos sempre sede e fome da Tua palavra, Senhor. Possamos buscar-te, Senhor, a fim de encontrar-te, ó Deus, sempre na Tua preciosa palavra. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor neste culto, e que todo culto seja, Senhor, com base perfeitamente na Tua palavra, Senhor, que temos lido agora. Pois feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Senhor, somos por isso felizes, e assim oramos, Senhor, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico dos Salmos e Hinos, o 32. Hino 32 do nosso inário, Salmos e Hinos. Vamos cantar mais um cântico. A ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, ó Santo Pai Supremo Benfeitor, teus filhos vêm alegres dar louvor, aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça, fonte da verdade, a luz, por teu amor mostrado sobre a cruz, aleluia, aleluia. A ti, divino e eterno instruidor de nossas almas, santificador, nosso advogado, bom
Consolador. Aleluia, aleluia. Ó Deus triuno, vem nos receber e sobre nós estende o teu poder. As nossas almas vem aqui reger. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia ao Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Em seguida já passamos a palavra ao Ministério de Louvor para estar conduzindo a igreja a cânticos de louvor para adoração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, por este início de culto público. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua igreja reunida neste lugar, pela tua igreja, Senhor, que à distância também adora o Senhor conosco. Agora pedimos, ó Deus, pelo Ministério de Louvor, Senhor, que esteja conduzindo a tua igreja ao louvor, à adoração, do qual o Senhor é merecedor e nós somos devedores. Que o Senhor nos abençoe soberanamente para que cultuemos ao Senhor em espírito e em verdade. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos que nos visitam. Vamos adorar o Senhor. Servimos a um Deus supremo, um Deus grande, um Deus poderoso. Um Deus que não foi criado por mão de homens. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que a gente veio adorar essa noite. Um Deus que não foi criado por mão de homens. É um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Esse é o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Somente és Deus, do início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, ó Pai. Contenderá contigo, és o poder, só tu és o rei que reinas, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Somente és Deus, do início não tens,
soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus Trino, quero cantar. Tu somente és Deus, do início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, ó Pai, imutável, soberano, perfeito, onisciente. Aleluia. Só Ele é Deus e Senhor de nossas vidas. E é esse Deus que nos conduz nesse caminho. Às vezes o caminho é deserto, né? Às vezes o caminho está deserto e a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê água, não vê verde. Mas lembre, quem nos conduz é o Senhor. Então, se o Senhor nos leva muitas vezes ao deserto, a gente só faz aprender e depender do Senhor. Que a gente possa, meu irmão, depender totalmente do Senhor e saber que é Ele quem conduz os nossos caminhos, os nossos passos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mandando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Nosso Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, te adorarei. Diga isso. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, diga Deus de milagre. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Diga Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Aleluia. Deus de promessa. Queria convidar a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, para a gente adorar o Senhor. Adorando nosso Deus. E os reinos, eles podem se abalar, as nações, mas o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Adore ao Senhor, exalta ao Deus vivo. Exaltamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Que Ele é rei, Senhor, nossas vidas. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, nessa noite. A tua igreja te adora. Diga teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Amém. Meus irmãos, eu não gostaria de sair desse lugar sem dizer o que Deus ministrou ao meu coração. Eu conversava na minha casa, são quase 5 meses, trancados, e nada nos faltou. Absolutamente nada. Faltou paciência, às vezes dava um desespero, mas não faltou comida, não faltou amor, não faltou a fidelidade do Senhor. E eu sei que na sua casa também não faltou. Então eu queria dizer que apesar de estar de máscara, você tem a oportunidade de agradecer a Deus porque você está vivo. A gente tem milhões de mortos hoje no Brasil e no mundo, e você está vivo. Você tem a oportunidade de entrar nesse lugar e dizer: Senhor, teu reino é eterno, firmado em misericórdia, em justiça e igualdade. Apesar do mundo estar se destruindo, o Senhor continua justo. Apesar dos nossos corações estarem temerosos, o Senhor continua justo. Ele tem nos guardado. E se por algum motivo alguém que você ama se foi, ou lhe faltou um momentinho de fé, saiba que o Senhor continua justo. Ele continua cuidando dos seus. E eu não tenho nem certeza, eu tenho mais que certeza que tudo isso tem um propósito e que nada acontece em vão. E daqui uns dias a gente vai chegar e vai dizer: Senhor, eu aprendi isso, aprendi aquilo na luta, mas aprendi, então tenho certeza, tudo tem propósito. Amém? Vamos cantar? Os reinos se abalam, Eu gostaria de ouvir a igreja. os povos se curvam, Amém. as bocas se abrem, E as mãos que se levantam. as mãos se levantam. Aleluia. Pra dizer que tu és o rei. pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Tu és Senhor das nossas vidas, Deus. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, a igreja adora o nome de Deus Altíssimo.
Por isso devemos celebrar e exaltar esse Rei grande e maravilhoso que é o nosso Senhor. Diga que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Diga mais uma vez que a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Diga isto, celebra ao Rei. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que os irmãos podem sentar e Deus abençoe. Irmãos, deixa eu dar só uma explicação, uma justificativa. Às vezes eu fico aqui sem cantar, é porque como eu vou pregar em seguida, aí se eu cantar muito, a voz falha, tá certo? Na pregação. Não é que eu não estou cultuando ao Senhor, nem estou interessado em louvar ao Senhor. Às vezes eu não canto porque eu não sei a letra de alguns hinos mesmo. E aí eu só dou uma lida antes do culto. Na hora do culto, algumas letras eu não sei mesmo. Mas outras eu evito cantar porque eu vou pregar em seguida. E aí fico poupando a voz para este momento aqui, que é o meu momento, a minha participação maior, ministrando a palavra do Senhor. Antes, irmãos, queremos lembrar que a União de Adolescentes está cultuando a Deus, oferecendo esse culto em ações de graça ao Senhor, porque no dia 11 de setembro é dia de aniversário dos adolescentes desta igreja, né? Então, os adolescentes estão cultuando ao Senhor nesta noite por mais uma bênção de aniversário da União de Adolescentes. A nossa irmã Cida França também está oferecendo esse culto em ações de graça a Deus por bênçãos recebidas da parte do nosso Deus. A nossa irmã esteve compartilhando conosco as bênçãos do Senhor, principalmente nesse período de pandemia.
Os Gideões estão oferecendo esse culto em ações de graças a Deus pela passagem do aniversário da auxiliar Gildaiana. Que Deus esteja abençoando também a nossa irmã Gildaiana, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero convidá-los a, sentados mesmo, como vocês estão, abram suas Bíblias no Salmo de número 13. Salmo 13. Salmo 13 é um salmo bem curtinho, são apenas 6 versículos. E nós vamos ler para a nossa exposição bíblica nesta noite. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor querido, oramos pedindo que o Senhor continue tratando conosco nesta noite, Senhor. Temos louvado o teu nome, Senhor, com cânticos de adoração ao nosso Deus, e pedimos que o Senhor esteja por meio da tua palavra, Senhor, tratando conosco, ó Deus. E peço a Deus querido que eu possa ser fiel ao transmitir a tua palavra para o teu povo, ao expor as sagradas escrituras, conforme, ó Deus, orações, e que assim o Senhor esteja conduzindo o coração da tua igreja, Senhor, a contemplar a beleza deste salmo, Senhor, e as respostas que o Senhor pode dar àqueles que invocam ao Senhor. Te agradecemos e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar lembrando que Deus fez de nós, e você e eu assim somos, nós somos seres relacionais. Deus nos fez para que nós pudéssemos nos relacionar. E para isso, para quem vem estudando conosco cosmovisão cristã, nós sabemos que Deus, para que o homem fosse esse ser relacional e pudesse estar em relação constante, Deus deu ao homem alguns mandatos que envolvem exatamente esta relação. Deus deu ao homem um mandato cultural que diz respeito a seu relacionamento com as coisas criadas para produzir cultura. Deus deu ao homem o mandato social para que o homem pudesse se relacionar com o seu próximo, com o seu semelhante, com a sua família. E Deus deu ao homem um mandato espiritual para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Portanto, em síntese, nós somos seres relacionais. Nós precisamos viver em harmonia com Deus, em harmonia com o próximo, em harmonia com a gente e em harmonia com as coisas criadas. Tem que ser assim. Agora imagine, qual desses é pior? É você estar em crise no seu mandato espiritual, na sua relação com Deus? Você está em crise com você mesmo? Ou você está em crise com o seu semelhante, com o seu próximo? Qual é pior? Está em crise com Deus? Está em crise consigo mesmo? Ou está em crise com o próximo? Pior é você estar com a crise tríplice. Você está em conflito com Deus, em conflito com você mesmo, e em conflito com o seu semelhante. Aí é crise. Aí é horrível. Embora saibamos que toda a nossa crise com Deus, ela traz como consequência as demais crises. Um homem que não está em paz com Deus, ele não tem paz consigo, ele não tem paz com o próximo, ele não tem paz com as coisas criadas, com a natureza, com nada. E aí,
Eu quero nesta noite, irmãos, trabalhar um pouquinho sobre isso, pensar exatamente quando a crise chega e nos alcança, seja no nosso relacionamento com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. E aí eu estou recorrendo a este salmo, porque se você atentar bem, este salmo apresenta exatamente essa tríplice crise, uma crise tríplice. O salmista aqui, ele não está em crise somente com Deus, ele não está em crise somente com o próximo, ele está em crise também consigo mesmo. E aí você vai perceber neste salmo, que foi tão bem escrito por Davi, e este salmo está na categoria dos salmos de lamentações. Os salmos, eles são divididos por categorias. Quem estuda o livro dos salmos sabe muito bem disso. Eu não vou citar aqui para a gente não tomar muito tempo, mas os salmos são divididos por categorias. Inclusive os hebreus, quando cantavam os salmos, eles cantavam por categorias. E aí, este Salmo 13, ele está na categoria dos salmos de lamentações. O salmista estava lamentando a crise que ele estava passando, que era uma crise espiritual, uma crise intrapessoal e uma crise interpessoal. Ele estava com uma crise espiritual, a sua crise com Deus. Ele estava com a crise intrapessoal, que é a crise consigo. Eu sempre uso o mesmo, embora não seja necessário, mas eu gosto de completar com esse mesmo, né? Você sabe que é um pleonasmo até. Mas ele estava em crise consigo, e aí ele estava em crise também com seu semelhante. Se você atentar para o texto, é exatamente isso. Mas, irmãos, o salmista mostra, você vai ver que ele começa lamentando, porque esse salmo está na categoria dos salmos de lamentações. Ele começa lamentando, mas se você atentar bem, depois você vai ver que ele encontrou o caminho para a solução da crise. E aí você vai ver o desfecho desse salmo, e você contempla e diz: realmente eu preciso seguir o mesmo passo que o salmista teve. Não importa a crise que você está, se a sua crise é só com você mesmo, que a gente tem gente, irmãos, que está de bem com todo mundo, está de bem até com Deus, mas não está de bem consigo. É tanto que, se você perceber, a Bíblia nos diz que Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos deles. Tem gente que pecou, se arrependeu dos seus pecados, Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoou, e ela vive uma crise consigo. E às vezes a pessoa está achando que está tendo um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo, mas ela está em crise com o próximo. O pior é quando você está nessas três situações. E aí eu queria nesta noite tecer alguns comentários neste salmo, fazendo essa exposição bíblica. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos ver primeiro a crise no relacionamento com Deus, a chamada crise espiritual. Está no verso 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Você já começa a ver aqui a crise evidenciada no lamento. Esse salmo é de lamentação, porque o salmista está lamentando, e essas perguntas dele, na verdade, são perguntas retóricas, porque ele está lamentando mesmo, ele está se queixando mesmo, ele está expondo a sua queixa aqui, e aí ele deixa bem claro a crise que ele estava tendo no seu relacionamento com Deus. Por isso ele vai lamentar duas coisas aqui. Acompanhe comigo e você vai perceber. Ele lamenta duas coisas neste salmo, que infelizmente, irmãos, é a situação de muita gente, só que as pessoas não sabem tomar o mesmo caminho do salmista. Ele lamenta, em primeiro lugar, que Deus o havia esquecido. Observe quando ele diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Então ele lamenta aqui que Deus o havia esquecido. Era uma sensação que dominava o salmista, que dominava Davi. E se você for ler o contexto no qual Davi escreveu esse salmo, você vai entender por quê. A situação externa mostrava que tudo ia mal. Quando você pega a história de Davi, quando ele escreveu esse salmo, você vai perceber que as coisas iam de mal a pior. E aí Davi tem uma sensação de que Deus o havia esquecido. Ele não nega a existência de Deus,
Ele não nega que Deus existe, mas ele declara que Deus o havia esquecido. É que, irmãos, existem situações na vida que a pessoa passa que parece que Deus se esqueceu, ou parece que a pessoa cometeu o maior pecado de todos para ser tão rejeitado desse jeito. Nada dá certo. Existe período na vida que nada funciona, e a pessoa tem uma sensação. Eu estou dizendo, teimando em dizer a expressão sensação, porque é apenas a sensação. A pessoa tem uma sensação de que Deus o esqueceu. O salmista aqui, ele chegou à conclusão de que Deus o havia esquecido. E aí a sua pergunta é: até quando isso vai acontecer? Ele queria saber até quando esse esquecimento de Deus ia se estender sobre ele. A primeira queixa dele, o primeiro lamento dele é concernente à sensação de que Deus o havia esquecido. E aí ele pergunta: isso vai durar para sempre? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Vai se esquecer de mim para sempre? E você observa que a situação que Davi vivia, e quando eu estava preparando essa exposição bíblica, eu fui ler a situação que Davi estava vivendo na época. Irmãos, Davi estava o tempo todo, 24 horas, fugindo dos seus inimigos que queriam matá-lo. Imagina uma pessoa com uma arma, com um revólver, procurando você para matar, e você fugindo. Corre daqui para Remígio, e a pessoa chega lá: ó, fulano está aqui na cidade de Remígio. Você corre, vai para a Esperança, a pessoa: fulano chegou aqui, e está armado e vai te matar. E agora mandou mais gente junto com ele para te matar também. Tem mais gente te procurando, não é só ele não. Aí você vai, foge para Campina, chega lá, o povo diz: olha, tem gente aqui em Campina que já está avisado que se você pisar aqui em Campina, vão te matar também. Imagina essa situação. Agora imagine, você foge para Recife, chega lá, os inimigos chegam também, você é informado de que onde você está escondido, já descobriu o seu esconderijo. A situação de Davi era essa. E aí, cada passo que ele dava, o inimigo se aproximava mais, e ele percebia que parecia que Deus o havia esquecido. E essa é a queixa dele, dizendo assim: até quando vai se esquecer de mim para sempre? Mas ele também se sentia, irmãos, não somente esquecido, mas ele se sentia desfavorecido por Deus. Uma coisa é você achar que Deus lhe esqueceu, mas a outra é você ter a sensação que Deus não lhe esqueceu, mas está lhe ignorando. É muito ruim ser ignorado. É muito ruim você ser ignorado. As pessoas fazerem de conta que não estão lhe vendo. Você tentar chamar a atenção e a pessoa lhe ignorar. A pior coisa da vida, a pior sensação é alguém lhe ignorar quando você quer a atenção da pessoa. Isso acontece muito com crianças, né? Criança, quando quer atenção, ela percebe que está sendo ignorado, e aí o pai e a mãe, para caprichar na disciplina, ignora, né? Irmãos, Davi se sentia assim quando ele diz assim: olha, ocultarás de mim o rosto para sempre. A expressão ocultar o rosto é porque, se você for ver desde do Pentateuco, que Deus, quando queria beneficiar o seu povo, quando Deus estava de bem com o seu povo, quando Deus estava favorecendo o seu povo, a Bíblia diz que o rosto de Deus brilhava sobre o povo. Não é isso que a bênção aarônica diz, né? Que o Senhor resplandeça o rosto sobre vós, né? Que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. Essa expressão do Senhor levantar o rosto, do Senhor resplandecer o rosto, dá a ideia de que a pessoa está sendo favorecida por Deus. Deus está iluminando a pessoa com o seu olhar. É o rosto de Deus olhando para a pessoa. Davi sentia que Deus tinha escondido o rosto dele. Deus escondeu o rosto de mim. Deus não quer nem que eu olhe para ele. Quando eu olho para ele, ele vira a cara, ele vira o rosto. Era essa a sensação que Davi estava sentindo. E aí, irmãos, você vê aqui declaradamente uma crise de Davi com Deus. Não era de Deus com Davi, era dele com Deus. Porque quando você pega as circunstâncias aqui, Deus sempre virava o rosto. A Bíblia mostra que Deus sempre virava o rosto quando o povo pecava, quando o povo buscava outros deuses. Davi não tinha buscado outros deuses. Não há registro de que Davi tinha buscado outros deuses. Não há registro que Davi tinha confiado em outros deuses. Não há registro que Davi tinha cometido um pecado aqui, a ponto de Deus virar o rosto para ele. Não há registro aqui que Davi tinha primeiro virado o rosto para Deus, mas ele tinha uma sensação de que Deus tinha virado o rosto para ele. E aí é uma crise horrível ele estava passando. Deus parecia que estava se escondendo. O rosto de Deus não resplandecia mais sobre o salmista. Essa era a percepção que ele tinha.
É como se você, na vida toda, você pudesse estar sempre sendo favorecido por Deus nas mínimas coisas que você faz. Tudo que você faz vai dando certo. Você faz uma atividade, funciona e você diz: Deus está resplandecendo o seu rosto sobre mim. Deus levantou o seu rosto sobre mim e me deu paz nisso. Aí você faz outra coisa, um outro empreendimento, e você percebe o favor de Deus, e você diz: graças a Deus que tudo está dando certo aqui. Aí de repente, sem você ter feito nada, você se sente desprezado por Deus, abandonado por Deus, e Deus não resplandece mais o rosto sobre você. Irmãos, quem teve esse mesmo sentimento foi Jesus Cristo lá na cruz. Qual a expressão dele? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E alguns comentadores gostam de dizer que Deus virou o rosto para o seu filho tão amado. Deus escondeu o rosto do seu filho, de vê-lo carregando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E a Bíblia deixa essa expressão como se Deus tivesse virado o rosto para o seu filho Jesus Cristo, quando ele morre lá na cruz do Calvário. No Salmo 10, versículo 1, eu não estou lembrado se é Davi quem escreveu o Salmo 10. Não sei se há registro de quem escreveu, não lembro agora. Mas no Salmo 10, o salmista diz o seguinte: Senhor, por que o Senhor se conserva tão longe de mim? E por que o Senhor não é o Deus presente na hora da tribulação? Porque se você pega o Salmo 46, o que é que o Salmo 46 diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Isso é uma declaração verdadeira. Porém, quem escreveu o Salmo 10, no versículo 1, ele diz assim: por que o Senhor se conserva longe de mim? E por que o Senhor não é presente na hora da minha tribulação? Porque, irmãos, é possível que existe um momento na vida da gente que parece que Deus não é o Deus presente na hora da angústia. Parece que a angústia toma conta e parece que Deus não faz nada. É só a sensação que a gente tem. Eu digo sensação porque, irmãos, se você for perceber, isso era apenas uma sensação que Davi estava tendo, porque ele estava apenas se lamentando. Preste atenção, o que eu quero nesta noite dizer para você é mostrar, irmãos, que o lamento não ajuda muito. O lamento não é o caminho correto. Ele estava aqui lamentando. Isso é um salmo de lamentação, para mostrar que muitas vezes se sente assim. E as expressões que ele usa, até quando, isso é usado por muitos de nós. Até quando isso vai ser assim na minha vida? Até quando eu vou passar essa luta? Até quando vai durar essa peste? Até quando vai durar essa pandemia? Mas é interessante, irmãos, que são as nossas sensações. Achamos que Deus não está nos ouvindo, achamos que Deus não está nos vendo, achamos que Deus não está nos favorecendo, achamos que não há favor de Deus na nossa vida, porque quando Deus esconde o rosto de alguém, é exatamente sinônimo de que a pessoa não achou mercê diante de Deus, não achou o favor de Deus, e Deus está virando o rosto para essa pessoa. Diversos textos na Bíblia Sagrada nos mostram isso. Eu não vou citar aqui para a gente não demorar muito e perder aquilo que queremos mostrar. Irmãos, mas eu quero dizer para você o seguinte: são apenas sensações. Se você não buscou outro Deus, além do Deus soberano, do Deus poderoso, se você não abriu mão da oração, se você não abriu mão de ter contato com a palavra, sabe que são apenas sensações. São só sensações. É que nós somos assim, nós somos muito sentimentais. O ser humano é muito sentimental. A gente se dói por tudo. Agora imagine quando a gente supõe que Deus virou o rosto para a gente. Aí é que a angústia é maior, aí é que o sentimento é problema mesmo. Então eu olho aqui o salmista numa crise com Deus. Ele estava na crise com Deus. Deus não estava com crise com Davi de maneira nenhuma. Era ele que estava com crise com Deus. Era ele que estava achando que Deus havia virado o rosto. Era ele que estava achando que Deus o havia abandonado. Era ele que via as circunstâncias em volta e percebia que todas as coisas desandavam. Isso fez que ele imaginasse que Deus o havia abandonado, que Deus o havia esquecido, que Deus não contemplava mais o rosto do salmista. Mas isso não era só. Você vai agora para a segunda crise do salmista, também expresso agora no versículo 2, quando ele mostra a crise no relacionamento com ele mesmo, consigo mesmo. A chamada crise intrapessoal. A primeira é a crise espiritual,
quando o relacionamento com Deus parece estar maculado, o conflito com Deus parece estar armado. Mas agora você tem aqui uma crise intrapessoal, é aquela crise interior, onde a pessoa está vivendo um momento de crise consigo mesma. É claro que isso era consequência já do que ele imaginava da sua situação com Deus. Olha só o verso 2, ele diz assim, ainda lamentando: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Isso é crise interior, isso é crise intrapessoal, isso está expresso no lamento dele. E aí você percebe a expressão até quando faz parte do lamento. Ele também estava lamentando. Ele primeiro lamentava a sua crise com Deus, e agora ele lamenta a crise dele com ele mesmo, a chamada crise intrapessoal. Eu não sei, eu não vou dizer aqui que um é pior do que a outra, na verdade, porque a crise com Deus não era de Deus com Davi, era dele com Deus. E aí às vezes a gente tem essa crise com Deus, nós que rotulamos Deus, nós achamos que Deus nos distanciou, mas às vezes a gente também está em crise interior. E aí, de novo, você percebe que ele faz duas lamentações aqui. Ele lamenta duas coisas quando ele trata da questão da sua crise intrapessoal, da sua crise interior. Em primeiro lugar, ele lamenta que havia uma guerra dentro da sua alma, uma guerra consigo mesmo. Imagine você lutar com você mesmo. É negócio de doido, né? Você dá murro em você mesmo, quem estiver de fora olhando vai achar muito estranho. Mas era isso que o salmista estava vivendo. Ele diz assim, olha: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? A expressão relutar é que era uma luta constante, luta sobre luta. A expressão relutar quer dizer lutar várias vezes. Até quando eu estarei relutando? Porque constantemente ele tinha uma briga interior. Havia inquietações na alma do salmista, irmãos. Havia uma luta persistente em sua alma, que a gente não consegue descrever aqui, exceto quando a gente lê os salmos. Tem parte dos salmos que ele diz que de noite ele fazia nadar a cama dele em lágrimas. E é interessante, você percebe que os salmos de Davi, que são salmos, uma boa parte deles são salmos de exaltação a Deus, de louvor a Deus, de encorajamento, mas ele também tem salmos de lamentações. Está na lista dos salmos de lamentações. Ou seja, Davi lamentando a sua sorte, lamentando a sua situação. E aqui ele lamenta o conflito interior no qual ele estava vivendo. Uma luta constante com a sua alma. A pior coisa é você lutar com você mesmo. Imagine, você tentar se perdoar e uma voz dentro de você dizendo que você errou demais. Imagine você tentar acertar as coisas e uma voz dentro de você dizendo que você ainda está fazendo errado. Imagine você achar que você está acertando, de repente a mesma voz dentro de você, que não é a voz do diabo, é a sua própria voz, dizendo para você mesmo que você está fazendo a coisa errada. Às vezes a gente gosta de culpar o diabo em todas as situações, mas que era uma luta do salmista, era uma luta interior. Ele estava relutando consigo mesmo. E essa luta, irmãos, você não vai ver que não era uma coisa esporádica, não. O texto está dizendo que era constante. Era constante essa luta. Ele vai dizer assim, a expressão relutar, até quando eu estarei relutando, dá a ideia que era uma luta constante, não era uma coisa esporádica, não era uma coisa que acontecia um dia e 300 não, era todos os dias. É tanto que você vai ver na segunda lamentação dele, o que é que ele diz. Olha só, ele primeiro lamenta essa luta interior que ele estava vivendo, uma luta grande, uma luta constante. Irmãos, eu queria até aproveitar e dizer que na nossa vida, nós que somos cristãos, a nossa luta maior muitas vezes é nessa busca de santidade. Pelo menos quem busca uma vida de santidade, a nossa luta maior é saber, Senhor, eu ainda não me acho, eu ainda não estou acertando, mas isso é positivo. Porque no dia que você se achar que você é o santo completo, é perfeito, aí você pode ter certeza que aí você começou a desandar. Mas essa luta, você olhar para você e dizer assim, eu acho que ainda está faltando alguma coisa, eu tenho que buscar ser mais santo, eu tenho que buscar mais de Deus. Isso não é um problema, isso é uma luta que tem que haver. Mas a luta do salmista não era essa. A luta do salmista era ele culpando a si mesmo por situações. E você pega Davi, ele se culpava por muitas coisas. E Davi tinha inimigos, irmãos, para valer mesmo.
Depois a gente vai falar um pouco sobre a crise interpessoal, e você vai ver que Davi tinha inimigos para valer. Mas a queixa dele era aqui, em primeiro lugar, essa luta constante. Mas depois ele faz um segundo lamento. Ele primeiro lamenta da luta que estava acontecendo dentro da alma dele, e depois ele lamenta de uma tristeza que dominava o coração dele dia e noite. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela não diz assim: até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia. Ela não diz assim, ela vai dizer com tristeza de dia e de noite. É porque a expressão no original é essa mesmo. Davi, se ele estava acordado, ele tinha tristeza. Quando à noite ele ia dormir, ele dormia com tristeza e acordava espantado à noite, dominado pela tristeza. Imagine uma vida dessa natureza para quem era um homem segundo o coração de Deus. É muito ruim você ser considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que na sua juventude venceu um gigante em perfeita comunhão com Deus, um homem que se tornou rei segundo a direção de Deus. Todas as batalhas que Davi ia, ele voltava vitorioso. É tanto que fizeram uma música, as mulheres fizeram uma música que despertaram a inveja de Saul, porque a música dizia assim que Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Aí Saul disse assim: por que só deram milhares para mim e para ele 10 milhares? É porque Davi era bem favorecido por Deus. Mas agora ele está vivendo um período de crise que os teólogos chamam de a noite escura da alma, né? A noite escura da alma é aquele momento em que sua alma parece estar vivendo um período de escuridão. O dia não fica claro, as coisas não ficam nítidas na vida, você é dominado por uma crise, e aí você sente tristeza de dia e de noite. É um caso depressivo mesmo. O salmista estava vivendo uma situação difícil aqui. Essa expressão, cada dia, era de dia e de noite mesmo. A NTLH, ela é fiel nessa tradução quando ela diz que era noite e dia essa tristeza. O contexto mostra isso, irmãos. Davi teve um período que ele era realmente um homem triste, um homem dominado pela tristeza. Agora imagine você sentir isso todos os dias, de dia e de noite. O mesmo salmista que disse lá no Salmo 23, versículo 3, ele diz assim que o Senhor fazia o quê? Refrigerava a alma dele, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de descanso, águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Aqui ele não estava sentindo esse refrigério, aqui ele estava sentindo tristeza de dia e de noite. O mesmo salmista que disse que Deus havia lhe dado alma refrigerada, agora ele admite que a sua alma estava tendo tristeza de dia e de noite, tinha uma luta constante que estava dominando seu coração. Irmãos, no Salmo 77, versículos de 2 a 10, Asaf mostra uma luta semelhante. Eu vou ler para vocês, aqui não precisa os irmãos abrirem as Bíblias, mas olha só, Salmo 77, versículos 2 a 10, Asaf viveu luta semelhante. Ele diz assim: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeitará o Senhor a mim para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Isso é um salmo de lamentação também. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Asaf passou a situação semelhante, de gritar durante a noite e perceber que Deus não estava escutando. Era o seu inconsolável desabafo. Jesus, irmãos, sentiu a mesma coisa lá no Getsemane. Mateus 26, versículo 37 e 38, diz assim: e levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse,
Isso aqui é frase de Jesus. A minha alma está profundamente triste. Você já teve momento de dizer isso? A minha alma está profundamente triste. No dia que você disser isso, não se apavore não. Jesus também disse isso. Isso é a noite escura da alma, a angústia da alma, que o salmista estava passando aqui, e que o Senhor Jesus também passou. Irmãos, a crise da alma é um fato. Todos passamos por momentos de crise interior, a crise intrapessoal, onde temos dificuldade no relacionamento conosco mesmo. A gente se culpa por coisas, a gente se culpa por coisas que fez e por coisas que deixou de fazer. A gente se culpa por atitudes impensadas, a gente se culpa por provocarmos situações não resolvidas, e isso faz parte. Mesmo na vida de um cristão, é possível que isso aconteça. E a angústia da alma, a tristeza na alma, também acontece. Mas isso não quer dizer, irmãos, que Deus se distanciou de nós. Não é. O Senhor continua sendo um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor continua sendo nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Nós é que não estamos percebendo o agir de Deus. Então é melhor a gente ficar calado do que lamentar. Porque eu nunca vi, na Bíblia, nunca vi ninguém conseguir nada com lamento. Vamos a terceiro relacionamento complicado do salmista? Primeiro era o relacionamento espiritual, problema dele e Deus, dele com Deus. O segundo era o relacionamento intrapessoal, o problema dele consigo. Agora o problema é dele com o seu semelhante. O verso 2, a parte B. Na parte A ele diz: até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Aí depois ele diz: e até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Dentro da lamentação do salmista, agora ele lamentava que o inimigo estava cada vez mais prevalecendo contra ele. Irmãos, esses inimigos aqui aos quais Davi se referia, não eram inimigos que antes já eram seus inimigos, como os filisteus e outros, eram amigos que se tornaram inimigos. Você vai perceber aqui, por isso que eu disse que é uma crise de relacionamento interpessoal. Aqui agora já não é intrapessoal, já não é espiritual, agora é interpessoal, é dele com o seu semelhante, que antes eram seus amigos. Davi, nesse período aqui, ele estava sendo perseguido por Saul. E aí você percebe que Saul, quem era Saul? Saul era um amigo de Davi. E você pergunta qual foi o mal que Davi fez a Saul? Nenhum mal. Davi só fez o bem a Saul. Mas do nada, Saul começou a sentir inveja de Davi. Saul botava Davi para ir para as guerras, botava Davi na frente de batalha, Davi correndo risco, a vida dele correndo risco. Ele poderia morrer, mas ele voltava vitorioso. Saul ficava com raiva, com inveja, que o menino voltou vitorioso. Saul começou a sentir inveja de Davi. E essa inveja começou a dominar o seu coração, de maneira que você vai percebendo que essa crise que Davi estava passando, a chamada crise interpessoal, não era culpa de Davi também não. Ele não havia feito um mal a Saul. Davi sempre foi injustiçado dessa maneira. Isso aconteceu com Absalão também. Qual foi o mal que Davi fez a seu filho Absalão? Mas Absalão estava o tempo todo procurando Davi para matar. Saul estava procurando Davi para matar. É interessante, você percebe aqui a crise que Davi estava vivendo. E nessa época aqui Saul estava vivo e Saul era um dos seus perseguidores. Irmãos, e aí Davi lamenta de novo duas coisas aqui. Vamos lá? Ele lamenta, em primeiro lugar, que o inimigo estava prevalecendo. A expressão aqui, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, a ideia aqui no original é de triunfo mesmo. O inimigo estava ganhando espaço. Davi estava fugindo, Davi estava o tempo todo se escondendo, Davi estava, não somente Saul, mas os demais inimigos de Davi o estavam perseguindo. Até que você vai ver alguns comentadores não sabendo especificamente de que inimigo ele trata, uma vez que ele usa no singular. Até quando o meu inimigo?
E alguns dizem que era diretamente Saul. Eles dizem, não, ele está generalizando e atribuindo como se fosse um só inimigo, porque todo mundo tinha a mesma demanda contra Davi, sem Davi ter feito nada. Mas ele lamenta aqui que parece que o inimigo estava prevalecendo. Ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Irmãos, volta a dizer, os inimigos de Davi eram pessoas que antes eram seus amigos. Você vai percebendo isso no dia a dia. As pessoas que trabalhavam com Davi se tornavam inimigas dela simplesmente por inveja, sem Davi ter feito nada que pudesse atrair aquele ódio, aquela ira por parte dos que se tornaram seus inimigos. Mas Davi lamenta que esses inimigos estavam prevalecendo. E aí você percebe, dentro dessa mesma lamentação de Davi, que ele, de certa forma, percebe que Deus não está fazendo nada. E aí o seu segundo lamento dentro desse problema aqui é que Deus não estava tomando partido nenhum. Deus não estava fazendo nada. O inimigo prevalecendo e Deus de braço cruzado. O inimigo prevalecendo e Deus com o rosto virado. O inimigo prevalecendo e Deus havia abandonado Davi. Ele estava como se estivesse lutando só. E parece para ele que Deus o havia abandonado, porque amigos se tornaram inimigos, estavam prevalecendo e Deus não estava fazendo nada. Irmãos, quando a gente olha uma situação dessa, é porque a gente não está passando o que Davi passou. Porque se tem uma coisa horrível, é alguém procurando uma pessoa para matar, e a pessoa fugindo da morte o tempo todo, e sem ter ninguém para auxiliar. E o pior de tudo, parece que Deus também cruzou os braços. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, se é inimigos pessoais ou se são circunstâncias, irmãos. Essas lutas e essas tribulações, não importa a crise que a gente esteja passando. Se eu estou em crise com Deus, se eu estou numa crise comigo, se eu estou em crise com o meu semelhante, só tem um caminho. E eu queria nesta noite, então, no restante do tempo que a gente tem, trabalhar um pouquinho esse caminho. Vamos lá? Sabe qual é o caminho? Está nos versículos 3 e 4. Uma oração piedosa. Uma oração de quem sabe que estava tendo uma vida de piedade diante de Deus. Aí, você percebe, versos 3 e 4, diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que é que a gente percebe aqui? O salmista recorre, irmãos, à oração como meio eficaz para a vitória. Não existe outro jeito para você conseguir vencer na vida do que orar a Deus com sinceridade, sem lamentos. Enquanto Davi estava lamentando aqui, não teve solução, era só o seu lamento. E ele não é o único que faz isso. Você vai encontrar diversos outros salmos onde essas expressões, até quando, eram salmos de lamentações, pessoas reclamando de Deus. Mas Davi aqui, ele para a reclamação, e aí ele faz algumas coisas que eu queria destacar para a nossa meditação. Em primeiro lugar, ele pede que Deus atente para a sua oração. Não é mais um lamento: Senhor, não vim me queixar. Olha, Senhor, eu não estou aqui mais para me queixar. Eu só queria que o Senhor olhasse para mim. Olha para mim. Não tem um hino, né, que a gente canta, que é olha para mim? Era isso que o salmista estava dizendo: Senhor, olha para mim. Deus tinha virado o rosto, mas ele agora pede: olha para mim, Senhor. Quando ele diz assim, atenta para mim, então ele está dizendo: Senhor, essa expressão atenta para mim, olha para mim, Senhor. Aí ele entra no que nós chamamos de oração piedosa, a oração de quem realmente tem um coração de temor a Deus, a oração de quem realmente está em perfeita harmonia com Deus. E aí ele diz: olha para mim, Senhor. Isso chama-se, irmãos, invocar ao Senhor. Lá em Gênesis, logo no comecinho de Gênesis, capítulo 5, acho que é capítulo 5, diz que a partir de um certo momento na Bíblia, as pessoas aprenderam a invocar o Senhor. O que é invocar? É você chamar a atenção de Deus, é você pedir: Deus, olha para mim agora, atenta para mim, para a minha oração. Foi isso que Davi fez. Davi não mais estava se queixando, não estava dizendo até quando, porque até quando, irmãos, é como se fosse uma cobrança.
Se você chega para alguém e diz: até quando você vai fazer isso? Até quando você vai deixar isso acontecer? Até quando isso vai acontecer nessa casa? Não é chato isso? Imagine um homem reclamando da mulher: até quando vai ficar assim? Até quando o feijão vai ficar desse jeito? Até quando a situação dessa casa vai ser desse jeito? É muito chato isso. Agora, se a pessoa olha para outra e diz assim: ó, olha para mim, vamos resolver a situação? Aí é diferente. O salmista aqui já não diz mais isso. Ele diz: atenta para mim, Senhor, olha para mim. E depois de ele dizer: olha para mim, aí ele diz assim: e me responda, me dê uma resposta. Depois de ele dizer: atenta para mim, ou seja, olha para mim, Senhor. O olhar do Senhor é sinal de que o rosto do Senhor estava se voltando para ele. Ele precisava sentir isso. Na sua oração ele precisava sentir que Deus estava olhando para ele. Por isso que ele chama a atenção de Deus. Ele pede que Deus olhe para ele. Em seguida ele pede que Deus o responda. Ele diz: olha para mim, responda a minha oração. Era diferente de um lamento, era diferente de uma queixa aqui. Ele agora pede que Deus olhe para ele, que Deus responda a sua oração, porque a oração de Davi ali, na verdade, era um milagre. Ele estava precisando de um milagre, que Deus tomasse uma providência na situação da vida dele. Ele estava querendo um milagre, e aí ele pede que Deus olhe para ele e: Senhor, olha para mim, Senhor, escuta a minha oração. E ele pede outra coisa: ilumina os meus olhos. Havia uma diferença nisso, irmãos. Os olhos de uma pessoa iluminada quer dizer um brilho no olhar, quer dizer rejuvenescimento, esperança renascendo. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, faça renascer de novo em mim a minha esperança. Em alguns momentos da Bíblia, irmãos, abrir os olhos, iluminar os olhos, é ter os olhos espirituais abertos. Ele quer que Deus agora abra o seu entendimento, o seu coração, a sua alma, para que ele pudesse olhar para Deus e sentir que a oração dele era diferente. E aí ele pede: Senhor, olha para mim, Senhor, responda a minha oração, Senhor, ilumina os meus olhos e não deixe que me matem, não deixe que eu durma o sono da morte, não deixe. Você percebe uma outra coisa aqui, irmãos, muito preciosa no que Davi faz. Ele não pede a morte dos seus inimigos. Ele não pede. Ele só pede que ele não morra. O que Deus vai fazer com os inimigos era outra coisa. Ele só diz assim: que eu não durma, Senhor, o sono da morte. Ilumine meus olhos. Esse iluminar dos olhos, irmãos, é a esperança renascendo. Não é isso que a gente não usa essa expressão, né? Mas chega os olhos de fulano que ficaram iluminados, brilhando, olhos brilhantes. Quer dizer, esperança renascendo, esperança de que ele ia viver mais, de que aqueles inimigos não iam matá-lo, que ele ia escapar daquela situação. E aí, é isso que ele pede a Deus, um milagre. Ele quer que Deus o preserve da morte, que Deus o livre da morte. Isso é os chamados olhos iluminados. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que é necessário que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Por isso que aquela canção está correta, né? Abre os olhos do meu coração. Isso é iluminar os olhos do coração, para que a gente possa perceber as coisas de Deus. O Salmo 34, versículos 3 e 4 diz assim: contemplai a Deus e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. No dia que você olha para Deus, Deus olha para você, e Deus ilumina o seu rosto, os seus olhos, você nunca mais passa vexame nessa vida. Mas é preciso que a gente aprenda a ter uma oração piedosa. Irmãos, eu vejo aqui em Davi uma oração piedosa, uma oração de quem mudou o sentido da coisa. E aí, vamos ver o resultado? Versículos 5 e 6 está o resultado do que o salmista fez. Depois de fazer a oração verdadeira, ele encontrou o caminho. Qual é o caminho, irmãos? Não é lamento. A Bíblia diz que nós não devemos murmurar. Não murmure, porque a lamentação só leva para murmuração. Você começa lamentando que as coisas não estão dando certo para você, você vai terminar murmurando. E a Bíblia mostra claramente que murmurar é um pecado. É pecado. A murmuração é pecado. Gente chegou a ser punida por Deus por causa de murmuração. O povo de Israel no deserto, Deus fazia um milagre, aí quando começava a faltar as coisas, eles reclamavam, eles começavam a murmurar. Até que Deus ficou irado com aquele povo, porque se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, é a murmuração. Olha a história do povo de Israel no deserto.
Deus fazia um milagre aqui, irmãos. Deus mandava todo dia maná do céu. Aquele povo não trabalhava, ele não precisava trabalhar. Primeiro porque a roupa deles e os calçados não se rasgaram nada, nem colheram. É interessante, a roupa daquele povo, 40 anos no deserto, a roupa era a mesma. Eles lavavam, né? O sapato era o mesmo. E Deus ainda mandava pão do céu. E o povo ainda se queixava. Chegou um momento do povo dizer assim: chega, Moisés, nós não aguentamos mais esse maná, a gente quer carne. Nós estamos com saudade dos pepinos, dos melões, das carnes que a gente comia lá no Egito. E aí Deus ficou irado com o povo. Porque, irmãos, tem uma coisa que Deus não suporta, que Deus não aprova, e que Deus não permite, que Deus não patrocina, é a murmuração. Mas quando a gente para de murmurar e começa a orar, olha as respostas, versículos 5 e 6. Aí ele diz assim: em primeiro lugar, a exultação do salmista, ele mostra a sua fé e confiança no Senhor. Ele diz: no tocante a mim, olha aí, o problema com ele já estava ficando resolvido. No tocante a mim, essa expressão no tocante a mim quer dizer, na minha situação, quanto a mim, quanto o que estava passando dentro de mim, sabe qual é a solução? Eu confio na tua graça. Diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Ele sabe que Deus é gracioso, ele sabe que não merece a graça de Deus, mas Deus é gracioso e ele confia nela. E aí ele diz assim: no tocante a mim, ou seja, a situação comigo e com Deus está sendo resolvida, e a situação comigo mesmo, porque quando eu resolvo minha situação com Deus, a situação comigo mesmo fica resolvida. E ele diz assim: no tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. E ele continua: no tocante a mim, eu me regozijo na tua salvação. O meu coração, olha, regozije-se o meu coração na tua salvação. E no tocante a mim, Senhor, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha a mudança de atitude depois que você faz uma oração de verdade. Enquanto você está no lamento, você não resolve nada. Quando você pede para Deus olhar para você, assim: olha para mim agora, escuta a minha oração, me responda e me ilumine os olhos, e me dê vitória sobre aquilo que eu estou pedindo. Porque ele diz assim, que eu não durma o sono da morte. Ele não diz mate os outros, ele diz que eu não durmo o sono da morte. E aí você percebe as coisas mudando, irmãos. Por quê? Porque Tiago capítulo 5, versículo 3 diz que está alguém alegre, faça o quê? Cante louvores. Então o salmista aqui já está alegre. A fé dele, a convicção dele é demonstrada quando ele diz assim: porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Ainda ia acontecer, mas ele já profetiza. O bom é isso, irmãos, é que quando o coração da gente está em paz, quando as coisas estão sendo resolvidas por meio da oração, a gente já diz palavra como se ela já tivesse acontecido. Ele diz assim: porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Ele confiava na graça do Senhor, por isso ele diz assim: quanto a mim, a questão já está resolvida. Quanto a mim, eu confio na tua graça. Quanto a mim, eu confio na tua salvação. Quanto a mim, eu vou cantar louvores ao Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, graças a esses apertos que Davi passou, nós temos salmos excelentes que a gente canta aqui, que a gente lê e que a gente glorifica a Deus por meio desses salmos. Irmãos, eu quero encerrar lembrando o seguinte: Davi, para ser vitorioso, ele sai do lamento para a oração, e da oração para a adoração. Você percebe que esses dois últimos versículos é de adoração. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Isso é adorar a Deus. Senhor, eu confio na tua graça. O meu coração se regozija na tua salvação. Isso é adorar a Deus. E eu vou cantar ao Senhor meu Deus, porque o Senhor me tem feito muito bem. Olha a diferença daqui, para ele dizer assim: está virando o rosto para mim? Porque não olha. Porque até quando vai virar o rosto para mim? Até quando vai me abandonar? Ele aqui está dizendo diferente. Ele está dizendo assim: o Senhor me tem feito muito bem. Irmãos, ele sai do lamento para a adoração. Que assim seja na nossa vida e que a gente possa aprender com este salmo, crendo, irmãos, que a bondade do Senhor, ela nos levará cada vez mais a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus aplique esse salmo aos nossos corações. Que Deus ilumine os nossos olhos
quando a gente estiver realmente vendo a escura noite da alma, o Senhor ilumine os nossos olhos e a gente possa ver a esperança renascendo e a gente podendo vencer as lutas da vida. Que o Senhor assim nos abençoe, rica e soberanamente, segundo os seus propósitos. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu não sei a crise que você passa. Você que está aqui no templo, você que à distância pode nos estar acompanhando. Eu não sei se é crise do seu relacionamento com Deus, ou com você mesmo, ou com o próximo, com o seu semelhante. Eu só sei de uma coisa: o caminho é a oração piedosa, a oração sincera, a oração verdadeira. É aquela oração onde você não precisa se mostrar para ninguém. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e pede para Deus olhar para você e lhe responder. E a partir dali comece a cantar, comece a glorificar, comece a exaltar ao Senhor, porque é exatamente isso que Deus requer de nós, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos cultuá-lo, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos concluir o culto, em seguida nós temos os avisos em nome do Senhor Jesus. Nós podemos continuar sentados, nós vamos orar nesse instante. Eu vou estar orando ao Senhor, encerrando o culto, a nossa parte de transmissão. Depois a gente tem alguns avisos e no final a gente faz mais uma oração com a bênção apostólica. Senhor Deus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor, porque sabemos que a tua palavra, fiel e verdadeira, está o tempo todo aqui, Senhor, para que possamos ser assistidos por ela, que possamos contemplar-te, Senhor, na tua palavra o tempo todo. Que o teu povo, ó Deus, tenha sede e fome da tua palavra e aprenda mais e mais com a tua palavra e cresça, Senhor, segundo o propósito da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, soberanamente. Nós pedimos por nós aqui no templo e aqueles, Senhor, aqui em casa também ouviram a tua palavra, que cresçamos no conhecimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente vai estar encerrando nossa transmissão.